Oiê, eu sou a Lari e eu tô terminando de escrever um livro de fantasia. Hoje é dia 24 de abril de 2026 e eu estou terminando de escrever um livro que eu comecei a escrever em julho de 2024. Agora são 4:30 da tarde, eu tava escrevendo agora há pouco, escrevi mais ou menos por uma hora pra quase terminar o penúltimo capítulo, mas eu pretendo terminar ele agora e já terminar também o último capítulo, que é um pouco mais simples de escrever. E por esse terminar, eu quero dizer terminar a primeira versão do livro. Então, ainda tem muitas etapas que eu vou precisar fazer, precisar trabalhar muito no livro ainda, mas terminar a primeira versão é sempre um marco para mim, porque ela é a parte mais demorada. Não sei se para você é a mesma coisa, né? Cada escritor tem o seu processo de escrita diferente um do outro. Comenta aqui embaixo pra gente conversar. Me fala qual que é o seu processo de escrita, se você escreve a primeira versão mais rápido ou se ela também é um pouco mais lenta. Eu particularmente gosto muito da parte que vai vir depois de hoje, que é a parte da edição. Eu me animo muito em editar os meus próprios livros, tanto porque eu posso revisitar as histórias e eu tenho memória de Dory, então eu esqueço muito facilmente aquilo que eu escrevi, o que é muito bom, porque na hora que eu releio, eu volto a me apaixonar pela história e a entender o porquê eu quis escrever ela em primeiro lugar. O livro que eu tô escrevendo agora é uma fantasia espacial ou uma ópera espacial, que quer dizer que não é uma ficção científica, né? Porque muitas histórias que se passam no espaço são ficções científicas. Não precisa necessariamente se passar no espaço para ser uma ficção científica, mas a minha não é uma ficção científica. Ela é uma fantasia ambientada numa galáxia chamada Luminara, onde existem vários planetas, várias culturas. Mas o mais importante é que dentro desses planetas existe uma caçadora de recompensas que está em busca de um rastreador para encontrar uma pessoa que ela perdeu há muito tempo. E para isso, ela vai precisar trabalhar para um burguês que parece ter brotado como a solução dos seus problemas. E aí, no meio tempo, ela vai conhecer uma pessoa que vai estar nessa jornada com ela. É claro que ela não quer essa pessoa na jornada com ela, porque ela trabalha sozinha, mas essa pessoa vai estar lá porque ela surgiu na nave que ela tá roubando e ela não tem muito o que fazer sobre isso. Ela precisa aceitar que essa pessoa está ali ou tentar se livrar dela. Mas o que vai acontecer é que, na verdade, ela vai acabar criando uma afeição por essa pessoa. Eu não considero o livro como uma romantasia, porque o romance ele não é tão parte da história no sentido de ser tão importante quanto a fantasia. Eu acho que a fantasia ainda se sobrepõe ao romance, mas esse livro tem mais romance do que Primavera de Cinzas, por exemplo. Eu já tenho um livro publicado, o PDC foi publicado em 2024, em 20 de junho de 2024. No momento ele está disponível no Kindle, tem essa belezinha aqui física, mas eu não sei quando eu vou abrir pré-venda dela de novo. Eu sou autora independente, então ele não tá disponível no formato físico sempre, mas é uma história bem diferente. Eu sinto que ela tem um tom um pouco mais sério do que esse livro que eu carinhosamente apelidei de EC, enquanto eu ainda não posso revelar o verdadeiro nome, a sigla dele é EC, enquanto o PDC é mais voltado para contos de fadas, é mais voltado para essa ambientação um pouco mais natureza, um pouco mais vibes magia antiga, ancestral e tal. Esse, que é esse projeto que eu tô finalizando hoje, é algo mais voltado para tecnologia, humor, tem muito humor, ele é narrado em primeira pessoa, então a gente tá dentro da cabeça da personagem o tempo todo, não que em PDC não esteja, mas de uma forma diferente, né, em primeira pessoa, e é uma das coisas que eu mais gosto nele, é estar escrevendo uma história diferente do que foi Primavera de Cinzas para mim, antes de voltar para esse universo, porque Primavera de Cinzas faz parte de uma série, que é o Cânticos da Primavera. Eu queria escrever algo mais leve. E é claro, leve eu falo no sentido de narrativa, porque a história em si tem bastante coisa um pouco mais pesada. Eu falo sobre luta de classes, eu falo sobre sentimentos. Então, o sistema de magia, ele é todo voltado para cores e sentimentos. A gente tem uma mistura dessas duas coisas. A protagonista, ela vai aprendendo a lidar com os próprios sentimentos e entendendo a forma como ela precisa lidar com eles também para utilizar a magia, para poder utilizar essa magia. E enfim, eu tô num momento crítico da história, um momento em que
as duas personagens principais, a protagonista e a personagem principal, elas estão sendo perseguidas pelo governo de um lugar que elas fizeram algo ali que não era muito bem para elas terem feito. Elas perturbaram a paz, vamos dizer assim, do lugar, e agora elas estão fugindo. Não vou falar muito mais coisa para não ser spoiler, mas eu vou finalizar e depois eu volto aqui para conversar com vocês a respeito desse final e qual vai ser o meu processo a partir de agora. São exatamente 6h51 da noite e eu terminei morrendo de fome, morrendo de sede, querendo comer uma pizza inteira, mas eu terminei. Assim, eu terminei em termos, né? Porque, como eu disse pra vocês, essa é só a primeira versão. Eu considero um livro como concluído mesmo, depois que ele passa pelas edições que eu mesma faço. E, é claro, pela revisão. Mas só de passar pelas edições e principalmente pelos leitores beta, que são os leitores teste, né, as pessoas que vão ler o livro para me ajudar com as reações, me ajudar com aquilo que não está funcionando e a saber aquilo que está de fato funcionando, o que eu considero uma fase muito importante, porque a história ela nasce primeiramente de mim, sim, só que só sinto que ela está viva de verdade quando outras pessoas a leem. É claro que quando eu a releio, eu também gosto muito, eu sinto essa coisa, né, essa coisa boa de ter escrito aquilo ali que eu escrevi, mas quando outras pessoas a leem, quando outras pessoas têm reações a respeito da história, comentam a respeito da história, aí sim eu sinto que ela completou o seu propósito, que ela tá finalmente vindo à vida de verdade como ela precisa vir antes da publicação. Eu tento já fazer uma primeira versão bem consistente, principalmente no sentido de história. Então, as cenas que eu escrevo, eu penso muito antes de escrevê-las. É até um dos motivos que eu demoro mais para escrever a primeira versão. Eu demoro um pouco mais para pensar naquilo que mais faz sentido, na opção que mais casa com a história, com aquilo que eu quero passar, uma opção que é mais divertida muitas vezes e que eu sinto que vai captar mais o leitor, interessar mais o leitor, que eu sinto que me interessaria mais. Então eu passo bastante tempo pensando em que cena escrever, como vai ser essa cena e depois colocando tudo isso na página. Agora, a partir de agora, o que eu vou mais editar, o que eu vou mais mexer, não vai ser tanto assim na história, embora eu tenha assim algumas cenas que eu quero mudar, que eu quero trocar o jeito que eu fiz, são poucas cenas e que não vão alterar muito o curso daquilo que já está escrito. O que eu gosto muito de fazer agora, a partir da segunda versão, é mexer mais no texto. É claro que eu vou completar furos de roteiro, furos que existam ali na história, eu tenho muitas coisas anotadas para mexer e aprimorar, aprofundar na história em si, sobre personagens, sobre a construção de mundo, coisas que eu quero adicionar agora na hora que eu for fazer essa edição. Mas eu, por exemplo, eu costumo dizer que cada projeto, cada livro, ele vem para mim de um jeito e eu preciso entender o processo que ele pede de mim de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu não costumava fazer edições enquanto eu ainda não tinha terminado a versão 1, pelo menos não enquanto eu estava escrevendo Primavera de Cinzas. Mas aconteceu que em EC eu precisei voltar e começar a fazer edição, começar a ler, começar a ver o que eu tinha escrito já, porque eu passei bastante tempo escrevendo essa história, algumas coisas eu já tinha esquecido, e não era um esquecido de tipo assim, eu posso ver o resumo do que eu escrevi aqui, e eu posso lembrar, e aí eu continuo escrevendo. Não, eu precisava me reconectar com essa história, e eu senti que isso só ia acontecer conforme eu fosse relendo essa história. Eu já aproveitei para fazer uma versão 2. Então, até a parte 2, até o fim da parte 2 do livro, que ele é dividido em 3 partes, eu já tenho a versão 2, que foi aquilo que eu mexi um pouco no texto, eu adicionei construção de mundo, ainda não tudo, mas grande parte da construção de mundo que estava faltando na V1, eu adicionei na V2. E agora eu preciso fazer a V2 dessa terceira parte para depois então partir para a V3, que é onde eu pretendo colocar tudo a respeito do mundo, deixar tudo muito bem amarradinho, coisas que estão faltando. Eu preciso fazer o mapa também, o rascunho do mapa dessa galáxia, que é o que vai me ajudar muito com direções e vai me ajudar muito com algumas questões de coordenadas, a fazer um sistema de coordenadas. Mas assim, a base tá pronta. E a base é o mais difícil. É o mais difícil porque é aquilo que sai do zero, né?
Por mais que a gente estude escrita criativa, saiba o que a gente está fazendo, a base ela vem do zero. Quando você tem um texto para mexer, eu sei que muita gente não gosta, muitos escritores não gostam, mas quando você tem um texto para mexer, que já tem alguma coisa ali, eu sinto que é mais fácil. E aí, depois disso, eu pretendo prestar bastante atenção nos comentários dos betas, que vão me ajudar muito a saber acertar o tom do livro inteiro, e entender se algumas coisas estão funcionando ou não. Tanto a narrativa, quanto algumas piadas, quanto os diálogos, quanto os relacionamentos, personagens, arcos de personagem, principalmente da protagonista. Tudo isso eles vão me ajudar com as reações deles, com os comentários deles, a saber se eu fiz bem ou se eu preciso mexer em alguma coisa aqui e ali. Então eles também vão me ajudar bastante nessa questão da história, a deixar tudo mais amarradinho, para depois eu poder mexer no texto. E a questão de mexer no texto em si é um processo um pouco mais delicado, porque você precisa entender o que vem primeiro, o que vem depois, se o que você colocou primeiro, o que você colocou depois está dando aquele impacto que você quer, se você tem alguma forma de descrever mais aquilo ali, ou se precisa de menos descrição, se tá tudo dentro do tom do livro, ou se você tá saindo do tom do livro em algum momento. Mas são processos que eu particularmente gosto muito de fazer. Eu tenho uma expectativa alta de publicar esse livro no segundo semestre de 2026. Eu ainda não sei exatamente em qual mês, mas provavelmente no final do segundo semestre, para eu poder fazer todos os processos editoriais bem certinhos, bem bonitinhos, não faltar nada, ficar tudo amarrado, ficar tudo muito bem servido para os meus leitores, porque eu não gosto de entregar a história mal feita ou história mal editada, principalmente. Por isso eu gosto muito, muito, muito de editar, da parte da edição. Então vocês podem esperar que lá para outubro ou novembro, quem sabe, a gente vai ter um livro novo aí. Quem sabe antes, Bienal aí em setembro, quem sabe eu consiga fazer todos os processos antes, mas é só uma hipótese que ainda não tá certa, né? Porque depois disso o texto também vai para revisão profissional, né? Eu preciso contratar uma revisora para corrigir erros ortográficos, erros de concordância, de coesão. A capa do livro eu já pedi um orçamento, então ela já tá mais ou menos encaminhada. Eu tenho algumas ilustrações que eu já sei que vão ser brindes do livro físico, que eu estou planejando fazer um livro físico, só ainda não sei se vai ser por Catarse ou da mesma forma que eu fiz Primavera de Cinzas, que foi por um formulário. Enfim, estamos indo, estamos planejando, e agora vem a parte mais difícil, depois da edição do texto, né, a parte mais difícil, que é o marketing, e a parte do planejamento do lançamento. Pelo menos para mim, é uma parte mais chatinha, no sentido de um pouco mais difícil, porque eu não tenho tanto gosto por essa parte quanto eu tenho pela parte de escrever. Não é que eu não goste, eu gosto, mas a parte de escrever pra mim é realmente a minha parte favorita, né? Senão eu não seria escritora. Se você gosta desse tipo de vídeo, me fala aqui nos comentários, porque eu posso trazer mais vlogs assim. Agora eu estou pensando qual vai ser o meu próximo projeto, ainda tô em dúvida do que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou continuar a série de Cânticos da Primavera, porque eu sei que tem muita gente que quer ler esse segundo livro e eu quero que ele exista também. Então é provável que eu pule de cabeça nesse projeto para daqui a talvez 1 ano ou 2 ele saia, né? Eu levo aí uns 2 anos para escrever um livro, não é um processo muito rápido para mim. Mas quem sabe agora, né? Cada livro que eu escrevo, eu sinto que eu consigo escrever um pouco mais fácil, entre aspas, mesmo que não seja fácil, ainda fica um pouco mais fácil só a questão do processo criativo. E se você também é escritor e está procurando uma forma de escrever o seu livro, uma forma de desbloquear a sua criatividade, conseguir chegar até o fim, não travar mais no meio, ou então uma forma de planejar o seu livro, tem um curso que é a Academia de Histórias Fantásticas. Custa R$ 34,90 por mês e você pode assinar no link que tá aqui embaixo. Tem uma aula gratuita lá para você assistir, ver se identifica com o meu modo de ensinar e com o método que eu ensino na academia. Tem mais de 16 aulas, eu posto aulas novas todos os meses. E é um método que não é rígido, ele não é uma fórmula, ele não é uma estrutura narrativa rígida, como a Jornada do Herói ou a estrutura de 3 atos, para você escrever o seu livro finalmente, para você terminar o seu livro. Agora, gente, eu tô cansada, então eu vou encerrar o vlog por aqui. Deixa um gostei nesse vídeo, um beijo e até o próximo.